Olá, eu vou estar falando para você sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. O que nos fala essa leitura? Nos fala que Jesus, após saciar 5.000 homens, obrigou os seus discípulos a entrar na barca e esperá-lo em Betsaida, na outra margem. E Jesus mesmo foi despedindo a multidão, e logo depois que ele despediu toda a multidão, ele vai para o monte e vai rezar. Jesus depois percebe que seus discípulos que estavam no mar estavam cansados já de remar e que o vento lhe era contrário. Isso já era 3 horas da madrugada e Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Ele vai ao encontro e anda sobre as águas. E quando os discípulos veem aquela pessoa andando sobre as águas, eles ficam desesperados, com medo e começam a gritar. É um fantasma! E aí Jesus se aproxima do barco e fala com eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí eles ficam mais ainda apavorados. Não haviam compreendido nada sobre a multiplicação dos pães e o seu coração e seus corações estavam endurecidos. É isso que nos fala a leitura desse capítulo. Bem, o que a gente reflete sobre essa leitura? Antes um pouquinho, um pouco atrás, o que havia acontecido? Havia acontecido que Jesus havia saído com seus discípulos, os discípulos e Jesus sempre trabalhando muito, porque eram pessoas que chegavam, pessoas que iam embora, pessoas que procuravam Jesus, e Jesus estava sempre ensinando as pessoas que o procuravam, sempre pregando, e às vezes nem se alimentavam direito, Então Jesus resolve sair com os discípulos dele para ir sozinho com os discípulos descansar um pouco. E aí eles entram no barco e vão para a outra margem. É tipo assim, vamos dizer que ele estava tirando umas férias, como você está muito cansado lá, lidando muito no seu serviço, e tira uma férias com a sua família. Então, mais ou menos, analisando, seria isso. Então, Jesus se afasta com os discípulos. Só que quando ele chega nesse lugar que ele foi com os discípulos, lá no outro lado da margem, tinha uma multidão já esperando Jesus. E olha que eles foram a pé. E aí os discípulos, cheio de gente aqui, e conta-se que era 5.000 pessoas. E Jesus, em vez de dispensar aquelas pessoas, porque eram pessoas que eram como ovelhas sem pastor, Jesus, cheio de compaixão, ele começa a ensinar essas pessoas. E aí vai ficando tarde, E Jesus pega e chega os discípulos, falam com Jesus para dispensar aquelas pessoas, para elas comprarem alguma coisa para comerem nas aldeias vizinhas, pelo caminho, porque não tinha alimento para todos. E Jesus pede 5 pães e 2 peixes que um rapaz dá para os discípulos, e ali acontece o milagre da multiplicação dos pães. Então, logo depois, a leitura que vem nos falar, o que nós lemos agora, fala que Jesus obrigou, logo depois que ele sacia essas 5.000 pessoas, ele obriga os discípulos a entrar na barca e aí espera ele em Betsaida. Bem, por que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem nessa barca e fica sozinho para despedir as pessoas? A análise que a gente faz, a reflexão que faz é o seguinte: por quê? Se lermos essa mesma leitura em João capítulo 6, João cita que esse povo que Jesus estava ensinando, que Jesus saciou, eles estavam colocando Jesus como rei. Eles queriam o Messias terreno e achavam que Jesus o era, Jesus era o rei deles. Então, eles estavam chamando Jesus de rei. E Jesus
não era esse Messias terreno que eles queriam. A missão de Jesus era outra missão. Então, Jesus, com certeza, ele manda os seus discípulos, obriga os seus discípulos a entrar na barca e ir na frente, né, para livrar os discípulos daquela tentação. Porque os discípulos também, eles queriam um Messias terreno, eles estavam ainda em processo de aprendizagem, né? O olhar deles era totalmente humano. Então, com certeza, Jesus manda eles ir na frente para eles não entrarem, vamos supor assim, na pilha do povo. Logo depois ainda nos fala que Jesus sobe para o monte e vai rezar. Imaginam vocês, Jesus que é Jesus, né? O Filho de Deus, ele sobe para o monte para rezar. Imagina nós, quanto nós também só devemos estar rezando. Vigiai e orai para nós não cairmos nas tentações da vida. Com certeza ali ele estava rezando por ele, para ele também não cair na tentação do ter, do poder, né? E também rezando pelos seus discípulos, para os seus discípulos compreenderem realmente qual que era a missão de Jesus aqui na Terra. Né? Qual era esse Messias? Não era esse Messias terreno que os discípulos também queriam que ele fosse. Então, olha a importância aí quando Jesus está rezando. Nos ensina também, né, para falar que nós precisamos rezar mais para termos discernimento, para nos aproximarmos mais, entender o que ele quer também de nós e também para nos livrarmos de tentações, né? Porque nós também sempre estamos sendo colocados nas tentações da vida, e as tentações são agradáveis, são sedutoras. Ele deu livramento aí para os seus discípulos naquele momento. Bem, depois nos fala, né, que Jesus, mesmo rezando, ele sentiu que os seus discípulos estavam cansados de remar, que o vento era contrário, com certeza eles se encontravam já no meio lá do mar e já eram 3 horas da madrugada. A noite para os judeus, para os romanos, começava às 6 horas da tarde e ela era dividida em 4 vigílias de 3 em 3 horas. Então a primeira vigília era de 6 às 9 da noite, a segunda vigília era de 9 à meia-noite, a terceira vigília era de meia-noite às 3 horas da manhã e a quarta vigília começava às 3 horas da manhã às 6 horas. Nesse tempo aí, né, na quarta vigília, que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Imaginem vocês, eles provavelmente entraram no barco no cair da noite, né? Conheciam aquele local, porque a maioria ali alguns eram pescadores, a vida inteira trabalharam ali no mar, conhecia bem o lugar que eles estavam indo, mas fala que o quê? Que o vento estava soprando contra, né? Então eles remavam e não conseguiam sair, com certeza com fome, cansados, desesperados, né? Com certeza vinha água jogando dentro do barco para lá, para cá, o vento já não ajudava. Imagina ali, eles só ouviam com certeza o silêncio de Deus e o barulho das ondas e do vento. Imagina o desespero daqueles homens. Né? E é a vida da gente também, né? E aí, o que acontece? Mas nessa hora, 3 horas da madrugada só, quer dizer, isso eu estou falando aqui, eu acredito que eles ficaram 9 horas ali, né, em desespero, pedindo a Deus, orando a Deus para Deus ajudá-los. Com certeza já estavam cansados, já estavam sentindo sem esperança no fundo do poço. Não vai ter mais jeito, né? Não tem mais jeito, a situação está preta aqui. E aí, nesse momento que vem Jesus ao encontro deles. E olha bem o milagre, ele vem sobre as águas. E a primeira coisa que eles faz, e os discípulos ficam apavorados, né? E vem aquela pessoa lá de longe e fala, meu Deus, é um fantasma vindo, né?
Nota-se aí que eles também eram um pouco supersticiosos, como nós também às vezes, né, nos deixamos levar por determinadas superstições, tipo, se eu passar debaixo daquela escada ali é azar, na certa. Minha filha, se você encontrar um gato preto na sexta-feira 13 tá lascado, né? Superstição. Quem é o Senhor da nossa vida, quem domina a nossa vida, né? É Deus, é Jesus. Eles que têm o poder. Então, essas superstições aí. Então, eles acharam que era um fantasma, mas aí Jesus, primeira coisa que ele chega perto dos discípulos e fala: coragem, eu estou aqui com vocês, sou eu. Eu não abandonei vocês, né? Eu sei das suas necessidades. E aí entra na barca, e nisso até o vento cessa. Aí o mar se acalma. E o que quer dizer isso para nós? É isso também, né? Nas dificuldades, nas tribulações que a gente passa, né? Na nossa família, seja no nosso serviço, seja doença, ou seja também tribulações, conflitos internos dentro da gente também, né? A gente tem que confiar que Jesus está conosco. Coragem, eu estou aqui. E não pense em desistir, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, estou rezando tanto, estou pedindo tanto a Deus, parece que Deus me abandonou, parece que Jesus me abandonou, parece que tudo me abandonou. Não, não abandonou. Às vezes a gente tem que passar por certas situações para lá na frente a gente se tornar mais forte. Mas Ele está com a gente o tempo todo. Até nas dificuldades, Jesus nos dá força para passar por elas. É melhor passar com Deus do que sem Ele. Essas ondas, né, esse mar agitado, então é isso aí. É a vida da gente, muitas vezes também às vezes agitada, às vezes com altos e baixos, às vezes a correria da nossa vida. E a gente às vezes acha que domina uma certa situação, como os discípulos eram pescadores, conhecia aquela região, conhecia aquele mar ali que eles viviam trabalhar a vida inteira, né? Quer dizer, tinham, entre aspas, domínio da situação. Como a gente acha também que muitas coisas a gente domina uma certa situação, que a gente conhece uma pessoa demais e de repente vira tudo. Aí você perde o domínio daquela situação, a pessoa que às vezes você acha que conhecia a vida inteira te dá uma rasteira. São as ondas, né? É o vento vindo forte, né, para o nosso lado. Mas a gente tem que ver que Ele está conosco. E no momento certo, no tempo dele, né, que a gente não desista da nossa oração, não desista de rezar, não desista de pedir, não desista de agradecer, porque na hora, no tempo dele, ele vem. E o mar se acalma e ele vira para você e fala o tempo todo: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Eu estou com você o tempo todo. É essa mensagem que vem passar para nós esse evangelho hoje, né? É Jesus falando isso para cada um de nós. Olha que lindo, né? Isso que nos fortalece para caminhar nessa vida, nesses momentos difíceis que às vezes a gente passa. Não tenhais medo, sou eu. E São Paulo já nos falava, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E fala também, lá mais na frente, que os discípulos não haviam compreendido nada sobre aquela multiplicação dos pães e também que eles tinham o coração endurecido. E o coração endurecido é porque eles não tinham entendido totalmente o projeto de Deus, né? O projeto de Jesus, aquela obediência de Jesus. Jesus, mesmo cansado, ele sempre acolhia as pessoas, era gente chegando, era gente indo embora, era gente querendo falar com Jesus, era gente esperando um milagre. E ele não parava, porque ele tinha o quê? Compaixão daquele povo.
E ele percebia que os discípulos ainda não tinham entrado totalmente naquela dinâmica. Por isso é o coração endurecido, que às vezes nós também temos. Um cristão, né, que ele não sente compaixão da dor do outro, é porque ele não entendeu ainda sobre Jesus Cristo. Então é isso que Jesus está falando, porque Jesus ele era atento à necessidade das pessoas. Ele não parava, era o tempo todo ensinando, era colhendo as pessoas tinham sede de ouvi-lo, tinham sede de estar na presença dele, porque ele era um mestre por excelência, né? Ele levava palavras de esperança para as pessoas, palavras de bênção. Por isso que ele era tão procurado, né? Principalmente naquela época, né? E ele nos deixa essa mensagem para nós hoje também. Por finalizar, né, a minha reflexão aqui com vocês é Jesus falando para cada um de nós. Coragem. Sou eu. Não tenhais medo. E lembrando os discípulos de Emaús, que caminhavam e quando reconheceram ele, falaram com ele. Fica conosco, Senhor. É o que eu peço também, que ele fique com cada um de nós, porque ele é tudo na nossa vida. Eu espero que essa reflexão, essa palavra, né, nos fortaleça, nos traga ânimo, nos traga esperança para caminhar com Jesus e tentar copiar ele nas suas atitudes também.